Começar? Não, ainda não. Espera aí. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz, Deus é bom. O diabo não vale um bombom. O diabo não vale um bombom. Queridos, primeiramente, é um motivo de alegria poder estar aqui com vocês, né, para compartilhar mais o ensino e que este ensino Deus possa falar conosco e que nós possamos crescer espiritualmente para a glória de Deus, tá? Quero também dar um bom dia para o povo que nos acompanha através da live, um bom dia de salvação com Cristo, que nosso Deus possa nos dar uma semana de vitória. E nosso irmão Paulo, vocês se lembram, vocês da live, se lembram do irmão Paulo aqui? Como foi que o Paulo chegou aqui? E como é que ele está hoje? Aí, aparece aí, Paulo, aí, ó. Aí, ó. Tava com guia no pescoço, tava com todo amarrado. E hoje ele está aí, né, liberto, livre, se esforçando para andar com Cristo e a sua palavra. E ele está com a oportunidade de hoje de ler o texto que está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 13 e versículo 14. Pode ler, irmão. Bom dia a todos. Amém. Bom paz dia. do Senhor. Paz. Vou ler Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14. Amém. Amém. Glória a Deus. Versículo 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver-se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. E Jesus falando, lhe disse: nunca mais coma algum fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Amém. Amém, Paulo. Obrigado. É interessante que a Bíblia ela deixa bem clara que a figueira ela ouviu. E a figueira ela é o quê? Uma planta. E a figueira ouviu. O que dá a entender? Que a figueira ela tem ouvido. Agora, olha só, irmão. Jesus está conversando com a figueira, irmão. E a figueira obedece Jesus, irmão. Nunca mais nasça fruto de ti. E a partir de hoje, não dá mais. Já era. Quando eles voltam, eles veem a figueira não mais como figueira, seca até a raiz. E se acaba a raiz, não tem mais como crescer. A figueira obedece Jesus. E muitas das vezes nós que temos espírito, temos dificuldade, né, cara? E é Jesus falando para o nosso bem. E nós deixamos de ouvir Jesus para ouvir o mal. E é porque nós temos espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos ouvido, nós temos olhos, nós temos boca, nós temos sentimento. E essa planta? Você acha, o Bochecha,
que se essa planta ela tivesse escolha, ela queria morrer? Não. Mas ela tinha que obedecer quem mandou. A gente diz que nós amamos Jesus, que Jesus é o Senhor da nossa vida, e quando Jesus manda, nós não obedecemos, porque tem que, coisas da nossa vida tem que morrer, e a gente não quer matar. Mas nós dizemos que amamos Jesus, Jesus é glória a Deus para cá, glória a Deus para lá, Jesus é bom, e o pão vale um bombom, mas as coisas que Jesus manda diante da sua palavra morrer, nós não matamos. E essa figueira ouviu e obedeceu. Qual é a reflexão que nós trazemos para nós nessa manhã? Ouvir e matar as coisas ruins. Quem que está em evidência em nossa vida? Quem que está em evidência na nossa vida? Principal. Quem é que está em evidência na nossa vida? Porque, veja bem, essa figueira ela estava em evidência, porém ela estava falha. Só que agora ela se depara com o quê? Com o autor da vida, com o Criador. Só que em tudo isso, Jesus quer dar uma lição para os discípulos. Ele quer dar uma lição para mim e para você. E agora vai começar o ensinamento, tá bom? A vida que produz o que vale aos olhos de Deus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Jesus encontra uma figueira cheia de folhas com aparência de vida e produtiva. Porém, ao se aproximar, não encontrou frutos. Não encontrou frutos. Irmão, aqui tem algumas árvores aqui. Tem algumas árvores aqui. Certo? Agora te pergunto, do que adianta ter um pé de manga se não tem manga? Se tiver só folhas. Vale a pena, irmão, você todo dia limpar debaixo dela? Não. Ela só está te dando trabalho, cara. Não é produtivo. Ela só está te dando trabalho. Você olha para cima para ver se tem alguma manga para você chupar. Ou fazer um suco, ou uma vitamina. Mas ela não te oferece o fruto, só te oferece trabalho. Uma aplicação já para nós aqui nessa introdução. A família da gente olha para nós. O que que nós estamos produzindo para eles? Só trabalho. Só estamos dando trabalho, cara. Mas tá tão bonitinho. Gordinho. Mas tá tão isso, aquilo, outro. Mas quando chega perto, só trabalho. Tá entendendo? Não tem fruto. Só trabalho. Então, muitas das vezes é uma planta dessa, irmão. Quando é tempo mesmo de vento, ali embaixo precisa limpar de manhã e à tarde.
De manhã e à tarde. Você amanhã de manhã tá cheio, irmão. O vento derruba tudo. Só folha. Não derrubou a fruta porque não tem. Mas só folha. Aí é o quê? Trabalho. Vai lá limpar. Quando você trabalha e tem resultado, é outra coisa. É ou não? Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Aqui para você, só tem trabalho? Se você achar que aqui só tem trabalho, você vai se cansar. E é por isso que muitos se cansam. E é por isso que muitos murmuram. E é por isso que muitos reclamam. Porque só faz trabalhar. E diante desse trabalho que ele faz, ninguém encontra fruto nele. Então não tem como ele passar coisa boa. Porque ele só visa trabalho. Só visa trabalho. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu senti no coração de dizer. Eu não preciso falar isso aqui, mas eu como professor, como pastor, né, sirva de exemplo para alguns que quiser pegar. Uns podem me chamar de otário, de besta. Sabe o que foi que eu fiz sábado lá na sede? Sabe o que foi que eu fiz? Eu estava meditando e disse, poxa, cara, eu falo tão mal de fulano e de ciclano. Eu falo mal de fulano e de ciclano, que o fulano fala mal de mim, o ciclano fala mal de mim, fala mal da casa, fala mal de tudo. E eu tô lá na casa falando mal dele. Aí eu fui assassinado e disse assim, hein, sabe de uma coisa? Eu tô na mesma linha. Eu tô engualhado com eles. Eles falando mal daqui, eu falando mal de lá. Eu disse, eu tô querendo ser melhor do que eles, não estou conseguindo ser. Eu disse, eu vou quebrar isso aí. Quando foi sábado à noite, eu fui lá e conversei com todos os dois. Vocês sabem de que eu estou falando. Vocês sabem de que eu estou falando. E eu fui lá, conversei, abracei, pedi perdão. Ele disse, pode contar comigo. Não, se vai falar ou não, isso não importa. Importa que meu coração está aí. E aqui vocês não vão ouvir mais eu falando mal dessas pessoas. Às vezes, muitas vezes a gente quer ensinar os outros. E o ensinamento é para nós. Mas a gente quer ensinar os outros. O ensinamento é para nós. E eu me senti tão bem fazendo isso, cara. Eu me senti tão bem fazendo isso. Você está entendendo? A gente não somos perfeitos, mas quando a gente reconhece a nossa falha, qual é o melhor? É se arrepender. E é isso que Deus espera de mim e de você. Porque o que adianta o pastor Juscelano dar encontro com Deus, tem 10 anos, um homem é uma bênção, é um homem de Deus, mas não para de falar mal dos outros. Isso foi o próprio Deus que fez para o Senhor, né? Porque sim. Foi Santa Ceia. Sim. Não, mas não foi pela ceia, não, que eu não espero por isso, não sou falso, não, irmão. É igual a pessoa, no dia da mãe, a minha mãe é tudo, e passou o ano todo dia maltratando ela. Eu não espero ser, eu não tenho essas falsidades, não. Não, mas Deus coloca mais o amor, né, pastor? Não, em mim não. Em mim não, sabe por quê? Porque se eu for lá, Marcelo, te pedir perdão, tá entendendo? Não foi só naquele dia, eu não vou ser diferente com você no outro dia, não. Pode ficar certo disso. Pode ficar certo disso. E nem me lembrei da ceia. Porque isso eu fiz no sábado, quando eu cheguei e olhei para eles. Eu olhei para eles e vi eles como pessoas que precisam de ajuda. Como eu olho para vocês e vejo que vocês são pessoas que precisam de ajuda.
Como Deus olha para mim e vê que eu preciso de ajuda. Tá entendendo? Independente de ser ou não, eu não faço isso por causa de ser. De maneira nenhuma. Deus conhece meu coração e que se você, isso de vocês. O que adianta fazer isso por causa da ceia, aí no outro domingo tá lá, tá entendendo? Ou se não, depois eu tô falando mal de novo dos caras. Aí, olha só, por que a oferta de Caim não recebeu? Porque Caim, ele foi aparência. E ele não foi verdadeiro. Muitas das vezes, se eu fizesse isso por causa da ceia, eu não estava sendo verdadeiro, Marcelo. Amém. Tá entendendo? É tanto que a minha comunhão com eles, no dia a dia, no domingo, foi... O tratamento foi outro. Você tá entendendo? O tratamento foi outro. E tem muita gente que faz isso por causa de ceia. Mas não muda nada a vida. Não quero isso pra minha vida, não. Olha só, irmão. A árvore tinha aparência, mas não tinha essência. Essa passagem mostra que Deus não se impressiona apenas com exterior. Ele procura frutos verdadeiros. Antes de eu entrar aqui no primeiro ponto, quando fala que Deus procura frutos, qual o tipo de fruto que você acha que nós temos que produzir, que é o que Deus espera? O amor, né? Hã? O amor, O amor, o que mais? diligência, fruto do Espírito. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Agora, vamos lá. Se o Espírito estiver em mim, eu produzo isso, né? E se ele sair? Aparência. Aí eu não produzo mais. As folhas. Até produz, pastor, porque uma vez que você aprende, você continua, mas tudo passa a ser uma falsidade, no meu ponto de vista. Passa a ser uma falsidade. Eu trato você com amor, com elegância, talvez até eu tenha paciência com você, mas eu estou esperando algo em troca, eu tenho um motivo para estar fazendo isso com a pessoa. E aí, vocês concordam? Aparências na frente é uma coisa por trás da outra. Entendeu? Falso. Sem doce, sem sabor. Mas isso ele já vivia antes ou não? Não, porque, assim, no meu ponto de vista, se o espírito, às vezes a gente busca Deus com sinceridade e até encontra, e de repente a gente cai num laço, numa armadilha e passa a ficar cego, né? E aí a gente não consegue enxergar que a gente está agindo com falsidade ou com interesse próprio, né? Porque Deus, aquilo que Deus ele dá, ele não tira. Olha só, irmão. Ponto de vista. O apóstolo João vai dizer, numa das epístolas dele, que Deus é amor. E o amor de Deus é incondicional. Mas sabe então por que tem muita gente que sofre se Deus é amor? Porque tem muita gente que, segundo diz, estão no inferno, o inferno não é bom se Deus é amor. Irmão, olha só. Eu tomei uma atitude. Aliás, não foi nem eu que tomei uma atitude, foi depois o cabo tomou uma atitude. E eu fui deixar o rapaz ali, irmão Francisco, mas com o meu coração partido. Eu queria dar uma oportunidade de cara. E se eu disser para você que eu não mandei ele sair, eu fui onde eu tinha que ir, quando eu voltei, o cabra já estava todo arrumado, já tinha tirado o negócio e aquilo tudo. Eu não mandei ele embora. Só que quando ele veio com a atitude dele, eu deixei ele tomar a atitude dele, que ele é de maior. Tomou uma atitude precipitada. Tá entendendo? Se tivesse conversado comigo, pastor, como é que vai ficar meu caso? Pastor, assim, assim. Pastor, o que é que você diz? Irmão, muitas das vezes a gente dá cara a tapa para ajudar o próximo.
Muitas das vezes a gente se prejudica para ajudar o próximo. Só que aí agora eu trabalhei em cima da atitude dele. Se eu dissesse, não, irmão, fica lá e vai ter que levar de novo no hospital para enfaixar aquela Fazer coisa. tudo a mesma coisa. Não, O segundo erro. entendeu? Então tem atitudes, é igual Deus. Deus não se agrada que alguém busque o sofrimento. Vamos lá, pessoa, como um dia de ontem, dia das mães, né? Um dia especial para a pessoa passar o dia com a mãe, se confraternizar e tal. E quando a fé, a pessoa vai encher a cara, irmão. E quando é fé, bate o carro. E quando é fé, tá lá no hospital, morre, não morre. Aí a família olha para Deus, cadê Deus nessa hora? O cara bebo, dirigindo embriagado. E Deus tem culpa, irmão? Pois é. Só que nós esquecemos, irmãos, que nós estamos no corpo de pecado e Jesus diz, o mundo jaz do maligno. E nós temos direito das nossas escolhas. Então tem casos que é caso. E a gente vai ver tudo isso mesmo nessa figueira, porque essa figueira ela chama atenção. Era para ter fruto, porque ela chama atenção. E quando a figueira chama atenção, irmão, quando ela está bonita, ela tá chamando atenção como se estivesse assim, ó. Pode vir se alimentar de mim. Eu tenho um alimento para vocês, eu tenho um fruto para vocês. Eu tenho um fruto para vocês. Só que Jesus vai. Jesus não encontra o que era para encontrar. Só para falar, não dá mais. Jesus não encontra o que é para ir encontrar. A palavra hoje está pesada para alguns. Folhas podem impressionar, mas frutos revelam a verdade. A figueira parecia produtiva à distância. Sua aparência grava expectativa, mas estava vazia por dentro. Agora você imagina, irmão. Todos nós vivemos de aparência aqui? Não. Eu não vivo de aparência. Imagina todos nós vivendo de aparência aqui. E poder nós estamos vazios de Deus, porque qualquer coisa nós reclama, qualquer coisa bate de frente com o monitor, qualquer coisa é motivo de se explodir, qualquer coisa é motivo de não aceitar, de não ter nem educação, dá licença aqui que eu vou sair, onde nós temos quase um cara nos assistindo. A gente vive. Você disse que não vive. Eu tenho 28 anos no Evangelho. Muitas das vezes a gente vive tão vazio que a gente mostra uma aparência que a gente não é. Graças a Deus, se você não é. Eu tenho 28 anos no Evangelho. Você chegou agora. Amém. Continue assim. Muitas das vezes eu estou vazio por dentro. Só quem pode preencher é a palavra de Deus. Muitas das vezes não somos nem verdadeiros numa mesa dessa. A gente acha que a gente é uma coisa, logo em seguida, se o monitor for falar alguma coisa que você não gostou, você já se explode. É porque você está vazio de Deus, irmão, vazio de amor. Vazio. Não é porque nós estamos aqui dentro. Isso aqui não quer dizer nada para daqui a um minuto, diante de uma situação que vai mostrar quem é você. Cadê o fruto que era para você dar, que você falou na mesa, que não estava vazio?
É ou não é, Wesley? Temperança e domínio próprio, acho que os 3 principais frutos que o ser humano mais tem dificuldade, isso já foram por todo mundo. Dentro de algumas bases de estudo, é os 3 principais frutos que são mais difíceis. Paciência, domínio próprio de todos é o mais difícil, porque é dominar a língua, é dominar o ser inteiro, domínio próprio, dominar a si mesmo. Cara, é muito difícil. Ainda mais para nós, que era valentão, que era o que fazia todas as coisas lá fora, que era o pá, que era o corre, que era o todo. É muito difícil de ser transformado dentro dessa parte. Acho que é o principal fruto que todo mundo deve correr. Não é nem o amor, porque o amor a gente já está recebendo. A gente, só de estarmos aqui e sermos acolhidos, a gente já está recebendo amor. A partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a aplicar o amor para todos aqueles que chegam. Porém, quando a gente para observar o domínio próprio, irmão, é todo mais difícil. Não é, pastor? Deus não olha apenas para o que mostramos às pessoas. Ele vê o que realmente produzimos. Porque nós temos experiência de Caim. Nós temos experiência de Safira e Ananias. Sansão. O rei, né? Saul, né? Saul. Tá entendendo? Jacó. E muitos outros personagens da Bíblia. Ou seja, e nós temos que ter cuidado, irmão, por a gente achar que a gente está certo, e Deus olha e diz, não é assim que eu queria. Você pode estar impressionando alguém, mas a mim não. E é isso que nós aprendemos aqui no dia a dia. Só que veja bem, Deus espera frutos de alguém. Deus espera frutos de alguém que recebeu vida. Irmão, se nós estamos hoje aqui com vida, então é para nós produzir o quê? Vida. Agora, que vida é essa que de dentro de mim sai o que não presta? Que vida é essa se eu produzo morte para os outros? Que vida é essa que eu produzo, irmão? Como é que eu posso dizer? Eu produzo coisas ruins. Coisas que não edificam. Que vida é essa que eu tenho que qualquer coisa, irmão, eu quero brigar? O fulano está errado, mas diante da minha atitude, eu posso perder meus direitos. Querendo mostrar que eu estou certo, o fulano está errado, mas as minhas atitudes mostram agora que eu estou pior do que eu dizia que estava errado. Então não tenho vida, irmão. Agora, a figueira tinha tudo para frutificar, mas não cumpriu o seu propósito. A figueira tinha tudo para quê? Mas ela não cumpriu o seu propósito. Irmão, nós temos tudo para melhorar aqui dentro. Mas muitas das vezes nós não queremos cumprir o propósito. Não quer cumprir o propósito. E qual é o propósito de nós aqui, irmão, quando nós chegamos neste lugar? É melhorar? É melhorar. Então, melhorar, ela vai abranger muitas coisas. Muitas coisas. Porque, irmão, coloca algo aí, faz uma reflexão aí. Faz uma reflexão aí. Irmão, como está o seu coração hoje? Como foi o seu dia ontem?
sem beber, sem fumar, sem usar droga. Você produziu para esse ambiente paz ou problema? Da sua boca saiu, irmão, palavras de vida ou palavras de morte? Porque Jesus disse que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Repetindo, aí nós estamos aqui sem beber, que é um dos motivos quando é lá fora, por causa disso, nós estamos aqui sem usar, sem algum vício, porque a desculpa, e aqui nós estamos sem nada disso. Estamos praticamente todo dia ouvindo a palavra de Deus, que é o que pode nos fazer diferença na nossa vida. Por mais que a gente não pegue para ler, mas nós estamos ouvindo. E Jesus diz, bem-aventurados que ouvem e praticam. Porque a fé está pelo ouvir, né? Eu fui cobrado nisso no meu sábado, por isso que eu tomei atitude, porque eu fui cobrado. Você vê que a gente tem um coração tão duro, que a gente sabe que tem que fazer e não faz, aí precisa ser cobrado. E o bom é quando a gente é cobrado e obedece, o ruim é quando a gente é cobrado e endurece o coração. Agora, por outro lado, Marcelo, aí sim, eu sei melhor ainda. Amém. Que é aquilo que você falou. Bom quando a gente tem uma causa que a gente possa melhorar. É bom também. Tá entendendo? Bom também, claro. Aquele ladrão que estava na cruz, que pediu para Jesus lembrar dele quando ele estava no paraíso. Ele teve uma oportunidade naquela causa. Então aquela causa levou ele o quê? Salvação. A salvação. Tem causas que nos levam a tomar uma atitude que vai melhorar. Agora, já tem pessoas que, é como eu falei antes aqui para o Marcelo, já faz por aparência, que é o que nós estamos aprendendo aqui, né? A questão da folha, né? A questão da folha. Mas eu acredito, irmão, assim, que nós temos melhorado muito, graças a Deus. Mas nós não vamos ser perfeitos, claro. Mas o importante é a gente aprender a lidar com certas situações. A Bíblia diz assim, ó, se tu... É uma passagem que ele fala da questão de odiar o seu irmão. Eu acho que é o apóstolo João que fala, numa das suas epístolas. De amar a Deus e odiar o seu irmão. Não. É questão de você odiar o seu irmão. Se lembrar aqui lá na frente, quem se lembrar aí também pode me ajudar. Quem recebe de Deus também precisa, quem recebe de Deus também precisa gerar frutos espirituais. O que é isso, pastor? Não basta frequentar a igreja, é preciso demonstrar transformação verdadeira. Porque eu estou recebendo de Deus, irmão. Eu estou recebendo coisa boa. Agora você imagina, irmão, quem era eu, quem era você, quem era nós. Para Deus, irmão, demonstrar o seu amor, mesmo a gente ainda não aceitando Jesus na nossa ignorância do pecado. Porque está lá em João 3,16, Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, antes de eu você nascer, Deus já demonstrou que ama eu e você. Só que ele respeita a minha e a tua escolha. Porque ele morreu pelos pecadores.
Morreu pelos pecadores. Então, é uma demonstração de amor. Só que, será se eu olho para Jesus nessa causa? Eu só olho para Jesus quando eu estou precisando e quando eu não consigo receber, porque o que eu peço, o que eu busco é para os meus deleites, para satisfazer o meu ego e eu não recebo, aí Deus não presta. Deus é ruim. Eu estava pensando, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você vê, a van chega até aqui perto, mas não tem condições de voltar. E eu voltei, vendo como estava Fernão Dias, irmãos. Um caos. Um caos. Um caos. Foi 2h30, 2h40 para me voltar. E é porque antes de chegar ali em Mariporã, eu entrei para ir pela serra, por cima da serra. Para sair, já saí lá em Terra Preta. Essa em Terra Preta. E depois peguei, não passei pelo pedágio porque não dava. Não dava. Estava horrível, muito acidente. Então, assim, tem coisas que a gente se perturba, e aí Deus vai olhar e dizer assim, agora eu vou conhecer o coração dele. Eu vou contrariar ele. Mas ele não sabe que se eu tivesse deixado, a van ia capotar. A van ia bater. O que tinha de gente, irmão, ontem, desesperado, acho para chegar nos cantos dele, tem que ser visto. O carro tá vindo aqui, quando é fé, o cara toma a frente, você para de uma vez. O outro chega que você sente que o cara freia mesmo atrás de você. Coisa de louco. Se eu pudesse ter parado o carro. Eu pego uma pousada para dormir, porque ia orando para nós chegar em segurança em casa. Você imagina, tem coisas que a gente não entende. Mas tudo é propósito de Deus. Mas eu não quero criar expectativa em vocês, não, tá? Mas ore. Porque o pastor disse que qualquer coisa leva tudo de domingo para cultuar domingo na igreja. Você vê o coração do pastor como é um coração bom? Se fosse outro, na outra sexta, se der certo, eu trago. Né? Pastor, vamos ajeitar a van, qualquer coisa nós trazemos domingo para cultuar aqui, não tem problema não. Olha, ó. Entendeu? Não é assim que funciona. Aí dependendo, murmura, reclama, joga quem não tem nada a ver, a gente perde a benção. Deus às vezes permite para ver só para nós revelar o nosso coração. Frutos são evidências de intimidade com Deus. Uma árvore saudável naturalmente produz frutos. Quem permanece em Cristo manifesta amor, santidade, obediência. A Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, para uma igreja que estava em Gálatas, uns diz a igreja de Gálatas, outros a igreja que está em Gálatas. E ele vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, 22, 21, 22. O Espírito de Deus produz amor, paz, alegria. Fidelidade, bondade, delicadeza. Humildade, mansidão e domínio próprio. Se eu perguntasse aqui, o Espírito de Deus está em vocês, o que vocês iam dizer? Mas ele está conseguindo produzir isso?
Você está odiando ou amando o teu irmão? O que está saindo da sua boca? Bênção ou maldição? Mas o Espírito de Deus está sobre mim. Queridos, perdoe. Mas esse Espírito aí não é o Espírito de Deus não, tá? Pode ser outro Espírito, menos o de Deus. Porque diante da atitude de Saul, Deus disse que tirou o espírito dele de Saul. Sansão resolveu, irmão, viver a vida medíocre, pecadora que ele queria. A Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava mais sobre Sansão. Aí o Espírito de Deus está sobre mim e tudo que eu faço aqui é contrário a isso que o Espírito de Deus produz. Só se eu for um bobinho querer me enganar dizendo que o Espírito de Deus está sobre mim e eu cheio de maldade aqui no coração, irmão, cheio de atitude. Você só vive enganado aqui nessa casa se você quiser. Falta de ensino e conhecimento, não é? Para você se olhar diante do ensino desse como espelho e dizer assim, esse sou eu, preciso melhorar. Ou então, tá entendendo? Tá certo esse ensino, esse sou eu, mas eu não quero melhorar. E o cão pode entrar em você aqui, como entrou em Judas Iscariote, na mesa do lado de Jesus. É carne, alma e espírito, né? A alma pode ser uma terrível, carne. Mas o Espírito de Deus, eu acho que ainda eu não tenho o Espírito de Deus ainda. Eu tenho a alma, eu não tenho vivo, mas o Espírito de Deus não. Por causa até mesmo das minhas atitudes, da minha feito. A partir do momento que eu acho que Deus permitir que eu receba o Espírito dele, aí é onde eu vou começar a dar o fruto do Espírito. Senão eu só estou dando folha. Você não ama ninguém aqui, não? Não amar, eu amo. Eu amo, sim. Eu amo na medida que as pessoas me amam. Aí é onde o senhor pegou e falou. Qualquer coisa que explode, reclama. Aí é o amor. Aí o amor ele sai de cena, né? Aí fica a carne. É onde o Espírito... Posso? Posso? Não. Quer me ajudar aí? Não. Não, ajude, pode ajudar, filho. Aqui, filho, aqui o foco não é só eu, não, filho. Aqui o foco aqui é a palavra de Deus, pode. Nós estamos no... Eu entendo dessa forma. Nós estamos no local na qual nós estamos sendo preparados. Nós não estamos aqui à toa. Todas as possibilidades o pastor mencionou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ninguém aqui não ama a Deus. Todos aqui amam a Deus. Tudo aqui está cooperando para o nosso crescimento. Então, todas as fontes, tudo aquilo que nós passamos são oportunidades para nós melhorar. Então, os frutos são nada mais do que capacitação do Espírito sobre a nossa vida. Você vai focar. Opa, peraí. Hoje eu tenho muita dificuldade no domínio próprio. Então, eu tenho que trabalhar o meu domínio próprio. Trabalhar o meu domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É todos os outros frutos, praticamente. Ter paciência, ser mais amável, ser mais dedicado, ter mais posicionamento como ser humano homem, ser diferente daquilo que eu vivo. Então, não é que a gente não dá o fruto, que Deus não está na gente, Ele está na gente. Porém, é nós que temos que ter essa ciência, cara. Eu preciso melhorar para que esse fruto possa aparecer em mim, né? Por quê? Porque esse é o sentido que o Espírito Santo nos leva. Ele nos leva a melhorar. Logicamente, se eu não leio Bíblia, se eu não busco, se eu não jejuo e não mato a minha carne, não tem como o fruto aparecer, né? Tem que estar em constante coisa. Me corrija se eu estiver errado. Você vê o que a Bíblia fala sobre Jesus depois do batismo nas águas?
O Espírito de Deus leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo preparado. Uhum. diabo. 40 Só que no deserto Jesus jejua e ora. Só que quando Jesus agora é confrontado contra o inimigo, Jesus se defende e ataca com a palavra de Deus, não com jejum e oração. Só que, claro, Jesus ali, em jejum, ele matou o quê? a carne. Sobre isso aí que você fala. Ô Francisco, se você não tivesse amor, você não estava aqui. Você tem. E você tem o Espírito. Alma, Espírito e carne. Certo? Alma fala de sentimentos. Corpo fala de matéria. E o Espírito é aquele que tem comunhão com Deus. Tá? Você ora. Não. Você com a sua dificuldade, quem sabe a sua dificuldade, mas você não lê algumas coisas da Bíblia? Deixa eu ver o que foi de ouvido. Isso, você ouve, né? Porque você tem a sua dificuldade, a gente sabe. 90% eu estou na palavra. Então é o Espírito que está buscando a Deus. Ó, quando a Bíblia fala que quando a pessoa morre, o corpo volta para a terra e o Espírito volta para Deus. Está entendendo? Isso independendo se a pessoa morre em Cristo ou não. Tá? Só que a gente sabe que aí já é outra doutrina, o Tribunal de Cristo, papás, todas essas coisas que vão passar. Aqueles que morrem em Cristo vão passar pelo tribunal, mas não é para ser julgado pela salvação, já é questão das obras, questão de talento, essas coisas. Então, assim, ó, você tem um espírito, sim. Se você não tivesse espírito, você estava morto. Porque se o espírito saindo do seu corpo, não serve de nada do seu corpo. Você está indo aí, ó, faz assim para os outros ver, faz assim, ó, pronto, é porque o espírito está no seu corpo. Mas no momento que o espírito sair, o seu corpo não mexe mais para nada. Você está entendendo? Então, assim, você tem o amor. Só que entendam como a palavra diz que o Espírito de Deus produz. Então, cada dia mais nós vamos o quê? Nós vamos ser trabalhados. Tá? Você acha que eu tenho amor por vocês? Sim. Hã? Sim. Por que você acha? Pastor, é um monte de fatores, né? Um bocado de fatores, né? É um monte de fatores, uma coisa assim. Mas quantos anos eu estou aqui? 10 anos. 10 anos. Mas olha só, irmão, dos 10 anos, quando eu entrei aqui para agora, 10 anos. 10 anos. Só que as pessoas que me conheceram lá atrás, hoje esse pastor tem amor pelas almas. Outrora, ele dizia que eu não tinha amor. Só que esse amor eu já tinha, só que foi trabalhado e está sendo trabalhado mais ainda. A mesma coisa é a paciência, é o domínio próprio. Você está entendendo? Uma das coisas que é a ansiedade, que é uma coisa que a pessoa não tem domínio próprio sobre ela. Mas quando a pessoa começa a ter domínio sobre ela, já era. Então nós estamos aqui, irmão, pronto. Pedro afundou nas águas, não afundou? Sim. Jesus disse que ele não tinha fé? Ou Jesus disse, homem de pequena? Então ele tinha fé. Precisava só de trabalhar. Glória! Pega ali a visão, irmão. Está entendendo? Então é por isso que nós estamos aqui, porque nós já temos. Se lembra daquela viúva que chegou lá para o profeta e para pedir ajuda, que o credor chegou na casa dela, disse que ia levar os 2 filhos, e o profeta disse assim, o que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Um pouquinho? Dava para pagar a conta? Não. Mas olha só, o profeta agora foi trabalhar a fé dela, para que aquele pouquinho produzisse ao ponto de chegar numa dimensão
que dava para ela vender, pagar as contas e viver do resto. Por isso que vocês estão aqui, irmão. Todos têm fé, precisa agora ser trabalhado. Todos têm amor, precisa ser trabalhado, tá? Todos têm humildade, precisa ser trabalhado. Todos têm um pouquinho de cada coisa. Vocês estão aqui para ser trabalhado. Agora, quem não quer ser trabalhado, aí vai embora, aí se estaciona naquela vida de tá bom demais desse jeito. Mas nós temos que entender que tudo, irmão, precisa ser trabalhado. Ó, Paulo, irmão, aos olhos de Jesus, ele já era uma bênção, ele precisa só ser trabalhado. Para ele ser trabalhado, o que foi que Jesus fez? Teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Depois deixou ele 14 anos no anonimato. Preparou ele. E ele já era uma pessoa o quê? Uma pessoa toda estruturada, precisava só ser trabalhado. É o que Deus está falando comigo e com você aqui dentro. Deus está querendo trabalhar nós. Jesus não quis trabalhar Judas Iscariote? Quis. O problema foi ele não deixar. Ele não quis. Exatamente. Quem foi que tirou a espada da cintura de Pedro? Foi Pedro ou foi Jesus? Pedro. 3 anos e meio sendo trabalhado, irmão. Aí você acha, irmão, em 2 dias você vai ser trabalhado, em 6 meses. Não, irmão. Estamos sendo trabalhados dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Tem muita coisa em mim, irmão, que ainda precisa ser trabalhado. 10 anos aqui, Deus trabalhando um amor no meu coração. Já... Pronto, pastor, você já está aprovado. Todo dia, irmão. Para produzir um fruto todo dia tem que molhar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Mas se fosse 10 anos, pastor, é uma coisa, mas o senhor está há 28 anos aqui. Então assim, irmão, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês estão aqui, Pedro? Sabe por quê? Porque Deus ama vocês, cara. Sabe por que vocês estão aí acompanhando esse ensinamento através da live? Por mais que alguns critiquem, outros não, uns concordem, outros não, que isso é normal, porque Deus ama vocês. Deus nos ama, irmão. Agora, situações da nossa vida são escolhas, é diferente, gente. É diferente. Eu tenho uma filha de 16 anos. Eu sei que logo vai casar, vai sair. Você acha que eu queria que ela casasse, ela saísse de perto de nós? É minha princesinha. Não queria. Queria dar tudo, não queria. Aí a gente vai e entrega para um marmanjão. Não sabe quem é. Tá entendendo? Não queria. Mas são as escolhas. São as escolhas. Tem coisa na nossa vida, Lucas, que acontece porque são nossas escolhas. A gente via no carro ontem, ela falou assim, pai, se os teus filhos querem voltar para casa, o senhor vai aceitar? As portas estão abertas. Para qualquer um. Para qualquer um. Eles foram ver a vida deles porque são a escolha deles. E tem escolhas que a gente não podemos se intrometer. A gente pode ensinar, mostrar, mas são escolhas. Nem por causa da escolha das pessoas a gente vai deixar de amar. Nem por causa das suas escolhas Deus não vai deixar de amar você. Deixar eles tentar também. Isso. O filho pródigo, você acha que o pai dele queria que ele fosse embora? Não queria, mas foi a escolha dele. E na escolha dele, irmão, ele ia lidar com um amadurecimento. E ali ele se sentiu numa hora que a casa do pai era como não era para ter saído. E agora ele se vê de uma tal maneira que ele diz assim, poxa, aqui não é meu lugar.
Por que que tem gente que liga para o pastor Juscelino de novo? Por que tem gente que volta para casa de novo? Por mais que quando chegue aqui, talvez dê trabalho, talvez não mude. Mas hoje eu vejo de maneira, hoje eu vejo que eu sou um pai, que eu dou amor, que eu cuido, tá entendendo? Por mais que a pessoa volte, faça tudo de novo, mas a casa do pai nunca é para fechar a porta com o filho. Por isso que hoje eu não quero mais fechar a porta para ninguém aqui. Se me procurar ajuda, jamais pode dizer assim, vai-te embora. Se procurou ajuda, é porque está precisando. Está precisando. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dos outros. Irmão, se não fosse vocês na minha vida, o que seria eu hoje? O que seria eu hoje? Qual era o fruto que eu ia dar se não fosse vocês? Porque através de vocês, Deus tem me lapidado, Deus tem trabalhado muitas coisas na minha vida através de vocês. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato que fica calado, eu sou grato o que fala demais, eu sou grato o que não dá trabalho, eu sou grato ao que dá trabalho, porque tudo isso, irmão, serve, sabe o quê? Para trabalhar. E para melhora. Eu não olho hoje para ninguém aqui e diga assim, esse feliz não quer nada. Vou mandar embora. Pode até chegar a situação de eu me irritar e depois eu quebrando meu coração e disse, não, você está entendendo? Agora, tipo assim, diante das escolhas de pessoas, precisa a gente também tomar uma atitude. Deus não tomou atitude com Satanás, que era anjo de luz no céu. Deus não tomou atitude com Adão e Eva. A Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso, então eles não queriam sair. Já estavam no paraíso. Tem atitudes que precisamos tomar que a gente não queria por causa das escolhas das pessoas. Mas nem por isso não quer dizer que a gente não deixa de amar as pessoas. A gente não deixa de amar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, irmão. Para vocês vão responder só para vocês mesmos. Um ponto de interrogação. Vocês mereciam estar aqui? Ponto de interrogação, não preciso falar. Vocês mereciam estar aqui? Seria um orgulho eu dizer, eu mereço estar aqui, fulano não. Vai doer um pouquinho, tá? Mas tem que doer, cara. Tem que doer. Vai bater na ferida, mas tem que ferir. Você merecia estar aqui? E por que você não merece estar na sua casa? E por que aqui eu gosto de A, não gosto de B? Tá entendendo? Agora se imagine aí você com a sua família. Deus te colocou aqui para tu ter humildade, irmão. Deus nos colocou aqui para colocar humildade no nosso coração. Então nós vamos ver igual essa folha aqui. Aparência e o fruto. Aparência sem fruto não sustenta por muito tempo. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela tinha aparência sem conteúdo. Já pensou, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Ó, um exemplo, fazer igual Moisés. Eu vou sentar ali, botar uma mesa, 2 cadeiras. Aí cada um de vocês vão chegar para mim, não é que eu vou fazer isso, estou dando só um exemplo. E, pastor, eu quero uma avaliação desde quando eu entrei aqui. Agora, será se você ia querer ouvir a verdade? Eis a questão. Eis a questão. Já a pessoa chegar para o meu pastor e você está com ele e dizer assim, pastor, durante esses 10 anos, aqui, qual é a avaliação que o senhor dá de mim?
Já pensou sentar com minha esposa e dizer assim, minha esposa, faz só uma avaliação de mim, esses 30 anos que nós estamos casados. Tem as qualidades e também tem as coisas que não são qualidades, que atrapalham. Parabéns pelas qualidades. E as coisas que atrapalham. Agora eu vou procurar, sabe o quê? Essas coisas que atrapalham, trabalhar elas. Porque diante de Deus está lá em Ezequiel capítulo 3. Se você vê alguém pecando e você não vai lá e orienta, e se ele morrer nos seus pecados, você é culpado. Se ele morrer nos seus pecados. Se você for lá orientar, ensinar, e se ele morrer nos seus pecados, você está livre do sangue de Deus. E aquele, que eu vou dar um exemplo mais ou menos assim, a Bíblia não fala assim, mas é mais ou menos assim. E aquele que tem 20 anos em Cristo, um exemplo, mas naquele dia ele se desviou, foi pecar e morreu. E no dia do julgamento, e esses 20 anos, a Bíblia diz que ele morreu nos seus pecados, nesse pecado, então ele é condenado naquele pecado. Aqueles 20 anos não serviu de nada. Como é a mesma coisa do caso do ladrão. O ladrão teve a oportunidade de salvação e aquilo se tornou de por isso que foi salvo, né? Você imagina aí, irmão, é a Bíblia que fala, Ezequiel fala sobre isso. Fala sobre isso. Agora, olha só, Deus busca sinceridade e vida espiritual genuína. Vida espiritual. Irmão, como é que eu posso ter vida espiritual? Oração, leitura e trabalho. Essa é a base, eu acredito. Tem gente que sobe monte, mas não tem espiritualidade. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas é uma incredulidade grande, é um... Deus busca verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em... Como eu posso viver e andar no espírito? É quando eu começo a viver a palavra. Eu posso conhecê-la, mas não viver ela. E o que me dá a vida é a palavra, e a palavra é Jesus. Então, quando eu começo a andar em obediência à palavra, eu estou andando no Espírito. Porque o Espírito procura agora fazer a vontade de Deus. E Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. É Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu posso estar aqui nessa mesa, mas o meu espírito não está em comunhão com Deus. Mas eu estou na mesa. Carnal. Carnal. Só que entenda, irmão, mas o cara chora. Mas o cara grita na presença de Deus. Não se esqueça que foi falado de sentimento, alma. Que a mesma coisa chegaram a dar um beliscão aqui no Pelé, ele... Ai! Mas você beliscar o espírito, ele nem diz ai, nem pula. Porque ele não é cruel. Então nós podemos estar aqui, corpo e alma. E o espírito.